Então, os dois fatores mais importantes na promoção da aceitação, né, da experiência, do experimentar, né, do novo alimento, são o contexto no qual aquele alimento está inserido. Como assim o contexto? Tem pressão? Como é que é o ambiente que a criança come? É um ambiente positivo? É um ambiente em que você permite que a criança experimente, se ela não gostar, ela tira da boca? E as experiências com aquele alimento, né? Além das consequências da sua ingestão. Teve consequência positiva? A criança provavelmente vai tentar em uma outra vez. Teve consequência negativa? Ela tende a recusar cada vez mais. Então, esse contexto social, ele é muito importante no consumo alimentar, né? Em particular, quando a criança come na presença de outras pessoas, na presença do adulto, na presença de outras crianças, né? Do irmão, da irmã. Isso vai ter um impacto positivo na aceitação da criança. E o seu comportamento alimentar, ele vai ser facilmente facilitado, né, do que se a criança comer sozinha. E muitas vezes é o que a gente vê na introdução alimentar. Os pais estão ali, colocam a criança de frente à comida, sentada no cadeirão, sozinha, em outro momento diferente do que o pai está comendo, a mãe está comendo, e quer que a criança saiba o que ela vai fazer com aquele alimento. Ela vai saber? Não vai saber. Ela não tem nem ideia de como come, ela não tem nem ideia de como começa, ela não sabe como que ela vai fazer para comer aquele alimento. Ela aprende por imitação, por observação. Mesmo as crianças pequenininhas, elas conseguem observar. E aí as crianças também, elas vão aprendendo sobre as consequências fisiológicas positivas ou negativas da ingestão de um determinado alimento. Por exemplo, se ela comeu demais, se ela ficou muito cheia e ela passa mal, ela acaba tendo uma experiência fisiologicamente negativa com aquele alimento, uma sensação de estufada. Então ela não ficou bem com aquele alimento. Então ela entendeu que, eu comi demais, eu não vou querer comer daquele tanto, vou diminuir a quantidade cada vez mais. Por exemplo, se a gente come um alimento que faz a gente ter diarreia, ou que faz a gente ter dor no estômago, que faz a gente ficar nauseada, a gente associa esse estímulo com o que a gente comeu, essa reação, e a gente tende a deixar de comer aquele alimento porque aquele alimento nos fez mal. E isso é o quê? É uma consequência fisiológica. Então, fisiologicamente não foi positivo para mim. E aí eu vou deixar de comer. Então, se um alimento é inicialmente rejeitado, então você tentou o abacate e a criança não gostou. E mesmo que a criança come pouquíssimo, as crianças de 2 a 5 anos, elas vão eventualmente aceitar o sabor se ela vê você comendo e se você tenta de outras formas e repetidas vezes. Então, não significa que a criança comeu uma vez e vai deixar de comer. Se você oferta repetidas vezes aquele alimento, na introdução alimentar, comeu a primeira vez o abacate, a primeira vez não aceitou. Na segunda vez, vai ter uma familiarização maior, a criança vai ver você comendo, vai ter um interesse maior, vai aceitar. Vai ser diferente da 5ª, 6ª, 7ª vez que você ofertar aquele alimento, se ela teve experiências positivas com ele. Porque essa oferta repetidas vezes, ela vai fazer todo o sentido para a criança e vai facilitar a aceitação da criança também. E agora, diferentemente, se a ingestão do alimento é seguida de experiência negativa, a criança vai associar o seu consumo à consequência e vai evitar aquele alimento. Por exemplo, você ofertou a banana, ela não quis comer a banana. E aí, o que você vai fazer? Você vai tentar forçar, né, colocar a colher ali a todo custo para ela comer. Ela vai nausear, vai cuspir o alimento. Você continua colocando ali aquele alimento, porque você quer que ela coma pelo menos um pouquinho. Ela cuspiu, ela não tá gostando. E aí você continua tentando. A criança chora, a criança quer sair, você continua lá tentando, insistindo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Você tira do cadeirão e continua testando. Aí você deita a criança para ver se ela aceita. Ou seja, ela vai associando o consumo da banana com uma experiência negativa. O que vai acontecer? Ela vai tender a rejeitar a banana na próxima vez que você ofertar. Então, a gente sabe também que a exposição precoce aos sabores tem um enorme poder, né, na aceitação dos alimentos. Por exemplo, quando a mãe está gestante, o bebê está lá no útero, ele já está vivenciando os sabores, né, por meio do líquido amniótico. Isso pode ter um impacto na aceitação da criança, sim. Por isso que é importante
a alimentação adequada, a variedade durante a gestação. E o mesmo ocorre durante a amamentação. Então a criança, ela recebe, ela vivencia todas aquelas moléculas de alimentos durante a amamentação também. Ela percebe os sabores, os estímulos por meio do leite materno. E isso pode facilitar a aceitação da criança aos alimentos na introdução alimentar.